Valeu, galera, crianças de bom coração. Vamos tocar nossa aula de Biologia D. Explicando fisiologicamente, estou aqui nesse momento com uma pequena hérnia na minha C6, né? Então o braço direito está um pouco comprometido, mas em pleno tratamento, certeza que ele vai voltar a funcionar 100%. Bora trabalhar? Bem, estamos falando na realidade ainda de fisiologia vegetal. E essa fisiologia vegetal, ela continua na nossa. Vai ficar bonito isso aqui, hein? Ambidestro. Em Biologia D, aula de número 24, certo? E para as questões mais importantes, prometo um esforço aqui, não importa a dor. Dentro do quê? Já vimos a parte de hormônios, de movimentos vegetais. E hoje, confesso para você, é um conteúdo muito comum no Paraná, em todos os vestibulares que você possa imaginar. Muito comum em São Paulo e que nós ainda não encontramos em nossas provas. E isso é muito bom, porque estamos aguardando para que essa questão caia quente e forte aqui nos nossos próximos vestibulares. Trata do quê? Trata daquilo que nós chamamos de fotoperiodismo. Periodismo. O que significa aquela ideia? Existem animais de hábitos diurnos. Nossa, mas o pai é vigia da OCEGUPS. Não interessa, hábitos diurnos, certo? Animais de hábitos noturnos. E essa regulagem nos animais é dado pelo sistema nervoso. Que regulagem? Se é mais ativo, se é menos ativo. Tem a ver com o sistema nervoso, tem a ver com uma série de hormônios produzidos, como no nosso caso a melatonina. As plantas também apresentam reações à presença da luz. É a fotossíntese. A fotossíntese é do metabolismo original, essencial para a produção do açúcar. Estou falando aqui da luz interferindo em outros processos, como a floração. Tem plantas que florescem só quando os dias são mais longos, primavera, verão, quando os dias são mais curtos, algumas outras espécies, outono e inverno. A luz interfere na germinação de uma semente, e semente nem fotossíntese faz. Então o fotoperiodismo é a reação do metabolismo vegetal à presença da luz. E não tem nada a ver com fotossíntese. Certo? Na verdade, esse fotoperiodismo, ele tem três relações importantes. É aquilo que eu vou chamar de floração, que é a essencial, germinação, e o processo conhecido como estiolamento. Certo? Vamos considerar aí essa influência luminosa de dias mais longos, dias mais curtos, presença ou ausência de luz, nesses fatores metabólicos. Para nós pode ser só questão de vestibular, pessoal, mas para a agricultura, para a ciência da agricultura, é muito importante. Saber quando uma flor floresce, você deve lembrar das nossas aulas anteriores, é saber quando ela será polinizada, formará semente, formará frutos, certo? Então isso é muito importante. Bem, nós entendemos a presença e a ausência da luz graças aos nossos órgãos sensoriais. E a planta? A planta, hoje se sabe, apresenta em órgãos como a folha pigmentos proteicos conhecidos como fitocromos. Esses fitocromos, eles reagem à presença da luz. E de maneira bastante dinâmica, sabemos que o fitocromo ele pode estar na sua forma R, conhecido como fitocromo inativo, ou na sua forma F, conhecido como fitocromo ativo. É essa variação entre fitocromo na forma R para F e de F para R que, na verdade, indica para o vegetal as diferenças entre ser dia ou ser noite, ter luz ou não ter luz. Certo? Sabemos, por exemplo, que na presença de uma frequência de um comprimento de onda luminosa conhecido como vermelho curto, esse vermelho curto estaria para a presença da luz do dia. Tem mais fitocromo na forma F. Durante a noite, não é trevas total, também temos um comprimento luminoso, o vermelho longo, que representa o quê? Noite. Temos menos F. Como legenda básica para resolver questões que você tem na sua apostila, como da UEPG, da UEM, da própria UFPR, você faz assim, ó. Se F, muita luz, significa dia, certo? Então, se muito F, muita luz, porque está do dia. Se pouco F, menos luz, porque está de noite. Professor, mas muito F não significa menos R? E menos chato, você é chato. É óbvio que sim. Então eu posso trabalhar com essas duas informações. O importante é, se durante o dia tenho fitocromos
em maior quantidade na forma F. Se durante a noite, tenho menos fitocromos na forma F, certo? Nem chega a ser a essência da nossa apresentação. A nossa apresentação, ela vai indicar, na verdade, o seguinte entendimento. Parte mais importante. A luz... Opa, não tão alto. A luz e sua influência na floração. Na floração. Certo? Vamos começar assim. Existe uma categoria de plantas conhecidas como plantas de dia longo. Também conhecidas, então, para fazer uma abreviação bonita, PDLs. O que seria uma planta de dia longo? Aquela que, segundo a sua forma reprodutiva, flor é reprodução, são aquelas plantas que florescem justamente quando os dias são mais longos. Vamos citar duas estações aqui, primavera, verão. Professor, mas essa floração não poderia ser influenciada pela temperatura? Olha, gente, a temperatura em muitas regiões do mundo, incluindo grande extensão do território brasileiro, não tem grandes variações nas estações do ano, a temperatura. Então, melhor é o tempo de exposição à luz. Olha, é verão, olha, os dias são mais longos. Então, a planta, adaptativamente, de maneira seletiva na evolução, né, se adaptou no processo de floração, entendendo com as alterações de fitocromos, quando os dias são mais longos ou mais curtos. Vamos pegar aqui uma planta hipotética? Se essa PDL, planta de dia longo, for exposta, o que é esse retângulo aqui? Esse retângulo representa um período de 24 horas, certo? Professor, está aparecendo uns tracinhos aqui no meu exercício. Esses tracinhos, pessoal, são conhecidos como fotoperíodo crítico. Um fotoperíodo crítico, ele indica na realidade, biologicamente, os organismos vivos apresentam um fotoperíodo crítico de entendimento. Para eu saber se o dia foi longo ou foi curto, um fotoperíodo crítico está no conjunto das 24 horas. Então, o fotoperíodo crítico, dentro de 24 horas possíveis, pode ser, por exemplo, de 9 horas. Eu sou o autor da questão, eu decido. Certo? Então, essa espécie vegetal tem um fotoperíodo crítico de 9 horas. O que significa isso? Se ela for iluminada por menos de 9 horas, o dia para ela não foi longo. Se ela foi iluminada por 9 horas ou mais, o dia foi longo. Certo? Então vamos colocar assim, ó. O vermelho vai ser a luz do dia. No primeiro exemplo, essa planta nessa época do ano está iluminada por menos de 9 horas. Não é a estação dela. Mudaram as estações, nada mudou. Mudou sim, Renato Russo. Certo? Considerando o mesmo fotoperíodo crítico, que é uma característica, repito, biológica da espécie, ou uma característica que eu, autor da questão, defino. Mudaram as estações. Agora essa planta está sendo iluminada por mais de 9 horas. Então é bem fácil, pessoal. Se o enunciado já diz... é uma planta de dia longo, ela só floresce em dias longos. Quando é que o dia é longo? Quando ultrapassa o fotoperíodo crítico. Então vamos lá? Nesta primeira condição, nessa estação de ano, perfeito? Ainda que eu não ponha esse número porque o que interessa é o tracinho. Essa planta não floresce. Se ela não floresce, ela continua viva? Eu digo que ela vegeta. Na nova estação do ano, tempo de iluminação maior, o que essa planta tem? Ela tem maior concentração de F ao longo do dia. Tem mais F. Ela é uma planta de dia longo, gosta de dia, gosta de F. O que vai? Floresce. Floresce. Certo? E se ela floresce, ela torna-se produtiva, reprodutiva, justamente nesse período. E agora que você está quase entendendo, vamos avacalhar? Imagina a seguinte situação. Essa planta, também considerando suas características originais, fotoperíodo crítico definido, nessa época do ano, ela está iluminada por menos que 9 horas ou por um tempo menor que seu fotoperíodo crítico. Mas durante a noite, eu fico acendendo lanternas de celular na cara dessa planta. Então eu dou flashes luminosos durante a noite. Eu já afirmo, ela é uma planta de dia longo. O dia não foi longo o suficiente, mesmo assim ela o quê? Floresce. Floresce.
Professor, mas por que ela floresceu? Tem alunos que agora de maneira virtual está pegando esse vermelhinho, puxando para cá, arrastando, né? Para ver se... Não, tem nada a ver. É uma coisa muito mais legal. Por que ela está florescendo mesmo com o dia sendo curto? Porque olha que bacana, pessoal. Uma planta de dia longo, na verdade, floresce. Resposta que deve ser considerada verdadeira. Plantas de dia longo florescem quando iluminadas além do seu fotoperíodo crítico. Mas a outra afirmação é verdadeira também. Plantas de dia longo florescem quando expostas a curtos períodos de escuridão. Longos períodos de iluminação, curtos de escuridão. O que está acontecendo aqui? Não teve um longo período de iluminação, mas teve um período curto de escuridão. Diria a águia surpresa. Então, na verdade, uma planta de dia longo, ela é uma planta de noite curta também. Então, ela floresce porque o dia é longo e ela floresce porque o dia... ela floresce porque o dia é longo e ela floresce porque a noite é curta. Qual dos dois fatores é mais importante? No final das contas, o fator mais importante é a noite curta. Mas as duas afirmações valem, repito. PDLs florescem quando expostas a longos períodos de iluminação, sim. Ou a curtos períodos de escuridão. Certo? Que dá, no final das contas, um é antítese do outro. Perfeito? Professor, eu não consegui entender. Eu vou te dar mais uma chance. Vou colocar aqui para você um exemplo de PDCs. O que é PDC? Plantas de dia curto. É uma planta de dia curto. É uma planta que evoluiu e se adaptou a fazer o quê? Ela floresce em dias curtos, ou seja, ela floresce no outono, inverno. Tem que ser outra espécie. Essa espécie vegetal será também exposta às mesmas condições anteriores. Vamos ver se você acerta. Mas é a mesma planta? Não é a mesma planta. Mas vamos lá. Num período de 24 horas. Sandro, se quiser pode dar um zoom aqui, ó. Nesse pedaço aqui, que daqui a gente vai ficar um tempinho. O fotoperíodo crítico dessa planta, eu decido, é de... O tracinho já seria suficiente. Mas vai que ao invés de imagens, você tem números. Um fotoperíodo crítico de 11 horas. Gente, por favor, tá? Se o exercício trouxesse assim, uma determinada espécie vegetal tem fotoperíodo crítico de 13 horas. Ela é uma planta de dia longo ou é uma planta de dia curto? Não dá para responder. Só dá para responder se na realidade eu souber se ela floresceu ou não floresceu. Enfim, informar o fotoperíodo crítico não é suficiente para determinar se ela é planta de dia longo ou planta de dia curto. Só dá para definir isso quando elas reagem ao tempo de iluminação, ok? Bora lá? Deixa eu fazer o fotoperíodo crítico aqui em azulzinho, porque o vermelho continua sendo a nossa luz. Certo? Iluminada por menos de 11 horas. Iluminada por 11 horas ou mais. Iluminada por menos de 11 horas com flashes noturnos. Agora você já sabe responder. Sendo ela uma planta, ou quase isso, de dia curto, nessa condição, nessa estação do ano, floresce ou vegeta. Acertou! Ela floresce. Ela é uma planta de dia curto e os dias estão curtos. Não alcançaram o fotoperíodo crítico, então ela floresce. Mudaram as estações, nada mudou. Mudou sim! Agora temos um tempo de exposição maior à luz. Essa planta, ela não gosta de dias tão longos, ela não gosta de muito F. Muito F inibe a sua floração. Ela gosta de pouco F, ó. Gosta mais de noites longas, olha só. Então o que acontece aqui? Os dias se prolongaram.
Então, não é a estação certa para florescer. Professor, por que é importante escolher a estação certa para florescer? Ninguém escolhe nada. Ninguém escolhe nada. Isso é uma coevolução. Provavelmente, seus agentes polinizadores, sejam agentes mecânicos como vento ou animais, os agentes polinizadores estão para essa espécie mais disponíveis quando os dias são mais curtos. Na PDL, que vimos agora há pouco, os agentes polinizadores estão mais disponíveis quando os dias são mais longos. Coevolução. Um trabalhando na sobrevivência do seu próprio grupo e auxiliando a sobrevivência do outro. Vegeta. E aqui agora você consegue me responder. Ela é uma planta de dia curto. O dia foi curto, com flashes noturnos. Lembrando que isso aqui é sempre artificial, né, pessoal? Não dá para imaginar que o sol faça uma pequena visita na madrugada. Então, é de dia curto. O dia foi curto. Floresce ou vegeta? Fala para mim. Ela vegeta. Ah, mas o dia foi curto. Qual é a grande sacada? Já deu para entender. Plantas de dia curto florescem quando iluminadas por um curto período ou quando expostas a longos períodos de escuridão. Ah, então iluminadas por um curto período ou quando tem um longo período de escuridão. Uma planta de dia curto, na verdade, então também e até diria principalmente uma planta de noite longa. Então o dia foi curto, mas a noite não foi longa o suficiente. Perfeito? Repito. Plantas de dia curto florescem, curtas iluminações, ou dias curtos, ou noites longas. O que é mais importante? Pela experiência, noites longas são mais importantes. Tudo bem, pessoal? E ainda existem as chamadas espécies neutras. Tô nem aí, florescem em qualquer época do ano. Tudo bem? Então, a ideia é muito básica. Você olhar para o exercício, ou ele traz a imagem de 3 situações. Floresceu nessa situação, você já sabe que é planta de dia curto. Vindo para cá devagar, Sandro. Floresceu nessa situação, passando foto período crítico, você já sabe que é de dia longo. A vantagem de nunca termos essas questões aqui em Santa Catarina é que quando ela chegar para você, ela vai ter modelo ali, série 1 de nossos exercícios, ok? Mesmo assim, você vai ser sensacional se conseguir resolver todas as questões com qualidade e, se tiver dúvida, buscar ali a nossa monitoria, o nosso atendimento. Show? Beleza. Luz e florescimento. Prometi para você também a influência da luz sobre o processo de germinação. Germinação. Aquele negócio, né? Eu tenho que enterrar a semente para a raiz encontrar a terra. Gente, semana passada nós vimos que a raiz cresce em direção ao solo por causa da gravidade e seu deslocamento das auxinas. Então por que eu tenho que enterrar uma semente para ela germinar? Porque uma grande parte das espécies vegetais, a sua semente só germina, precisa de oxigênio, água, e só germina na ausência de luz. Espécies adaptadas a áreas sombreadas, florestadas, por exemplo, certo? Então eu enterro a semente para ela não receber luz. Ô tia Suzete, eu botei o feijão no copinho com algodão e não nasceu, só dos meus amiguinhos, só do Enzo e do Lorenzo e do outro Enzo. Por que o meu não germina? Porque você deixou o seu feijão no sol. E o seu feijão, ele é uma semente assim, só germina na ausência de luz. Na ausência de luz, certo? Ou seja, essa espécie particularmente, pouca luz do dia, pouco F. Só germina se tiver pouca quantidade de fitocromos na forma F. Nesse caso, então, haveria germinação. Show. E como é que você vai classificar essa semente? Essa semente é fotoluz. Semente fotoblástica. Opa, por que blástico? Blastômero, blastocisto, blástula, embrião. Fotoblástica, o embrião em relação à luz, fotoblástica negativa. Uma semente fotoblástica negativa é uma semente, então, que só germina na ausência de luz. Todas as espécies são assim? Não.
Um dia você vai plantar, sim, porque em todos nós, mais jovens, mais velhos, em algum momento bate a vontade de plantar. Vontade louca de plantar. Está nos genes, os genes são ativados. Certo? E daí você vai lá na agropecuária, vai comprar, né, um saquinho de sementes de uma determinada espécie de jardim e vai estar escrito assim, ó, semente fotoblástica positiva. O que vai vir à sua mente? Ah, eu lembro dessa aula que o professor, mesmo com suas limitações, gravou pra gente. Professor Luiz Café, que Deus o tenha. É uma semente que só vai germinar acima do solo. Não adianta enterrar, não, porque ela precisa receber luz, porque essa espécie só germina quando tem muito fitocromo na forma F, ou seja, recebendo a luz do dia, o chamado vermelho curto, certo? Então, aí sim ela vai germinar, claro. Né? Nós temos espécies agrícolas, espécies ornamentais e para você o que interessa é relacionar essa questão. Fotoblástica positiva, sementes que merecem luz, fotoblásticas negativas, sementes que não recebem luz. Lembrando que semente não faz a porcaria da fotossíntese, tudo bem? A luz aqui está ativando essa questão da germinação essencial. Depois ela vai começar gastada, consumida as reservas, depois ela vai começar a fazer seu processo fotossintético. Show? E como prometi, a luz e o estiolamento. Pessoal, a palavra estiolamento significa de maneira ampla uma variação do metabolismo vegetal, do metabolismo de desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É o início da formação da planta, certo? Hoje se sabe que sementes que germinam muito profundamente no solo têm um desenvolvimento acelerado para alcançar a superfície. Porém, se alcançando a superfície, árvores, por exemplo, de uma grande floresta, estiverem impedindo a passagem da luz, não há por que ela completar o seu desenvolvimento. Ela estiola. Então, o que é o estiolamento? Pode ser acelerar o processo de desenvolvimento na escuridão. E mais interessante que isso, e é o que mais aparece, estiolar significa interromper o desenvolvimento. Seria mais ou menos assim, uma mulher está grávida, o filho está para nascer daqui 2 meses, estamos numa situação de pandemia, condições econômicas bastante limitadas, a mãe conversa com o embrião e diz, neném, melhor agora não, dá um tempinho aí no seu desenvolvimento, vamos deixar esse parto para 2022, quando as coisas estiverem regularizadas, o dólar mais baixo, eu puder comprar em Orlando o seu enxoval. O que essa criança estaria fazendo por meses? Estaria estiolada, interrompendo o seu desenvolvimento, certo? É o que essa planta faz. O estiolamento está principalmente, então, para uma interrupção do desenvolvimento. Também poderia ser o aceleramento do crescimento na escuridão, mas essa é a melhor colocação. Interrupção do desenvolvimento quando tem pouca luz, que significa ter então o quê? Pouco F disponível. Essa planta, ela fica branca, não forma clorofila. Essa planta fica sem folhas bem constituídas. Essa planta fica com suas reservas disponíveis. Tem plantas que permanecem estioladas por até 40 anos. Professor, o que ela está esperando durante todos esses anos? Ela está esperando que uma planta velha morra, perca suas folhas e ela receba uma torrente de luz. Ou seja, estiolamento é pouca luz disponível, pouco F disponível. É uma forma de proteção, ok? O que adianta ela gastar todas as reservas e depois não conseguir fazer fotossíntese? Então ela interrompe o desenvolvimento por um período. Sensacional? O que você vai encontrar na sua apostila também é a expressão invernalização. Aí tem a ver com temperatura. Invernal. Invernal, invernalização, invernar, certo? Eu digo para você assim, ó, não tá invernalização, tá vernalização, mas eu já estou colocando assim porque tem a ver com inverno, tem a ver com temperaturas baixas,
O que eu digo para você é o seguinte, ó. Tem até um quadrinho mostrando isso. Uma semente, quando recebe temperaturas elevadas, ela até pode alcançar a sua formação completa, mas não formará frutos. Uma semente, quando expostas a temperaturas baixas, ela se forma e frutifica. Provavelmente as temperaturas baixas ativam genes importantes do processo reprodutivo. Muitos agricultores pegam essa semente, então, colocam no freezer, temperaturas controladas, para ativar, quando ela for uma planta adulta, a produtividade. Certo? Macieiras fazem muito isso, macieiras adultas até. Se não receberem durante um período temperaturas baixas, a produtividade de maçãs cai. Se elas forem expostas ao inverno rigoroso, pelo menos por um curto período, a produtividade aumenta. Então, vernalizar significa tornar um inverno de maneira natural ou de maneira artificial. Então, as temperaturas, elas continuam seguindo uma dinâmica clássica, que você vê para qualquer atividade metabólica ou enzimática. Se muito calor, vamos começar com frio aqui, ó. Se muito frio, atividade enzimática e metabólica baixa. Vai aumentando a temperatura, vai melhorando até certo ponto. Se excesso de calor, desnaturação enzimática e até mesmo a morte. Ok? Então esse é um padrão para todos os organismos vivos que utilizam a maquinaria enzimática. Então, nem muito frio, nem muito calor. Não vale a pena. Mas em certas condições, o frio intenso pode tornar a planta mais produtiva ou uma semente formar um vegetal, né, que floresça e frutifique depois com mais facilidade. Então, esse é o clássico da temperatura para todos os seres vivos, mas certas plantas ou certos órgãos vegetais precisam ser vernalizados, ou melhor, invernalizados. Ok? Pessoal, obrigado pela sua presença na manhã de hoje, ok? Amanhã temos uma programação associada a uma transmissão de uma aula ao vivo na relação de ecologia e evolução, que é uma aula que eu gosto muito, cara. Não é que eu não gosto só do conteúdo, eu gosto de apresentar, gosto da sua compreensão, da sua reflexão. E vamos fazer isso sim, sem dúvida alguma, vamos remarcar, porque eu vou entrar aí num sistema forte aí de tratamento para esse nosso problema de hérniazinha cervical. E o professor Robson, gentilmente, vai fazer a minha substituição na transmissão ao vivo de amanhã. Conteúdo essencial também, maravilhoso. Professor Robson, agradeço bastante a sua colaboração e essa substituição emergencial, ok? Galera, estamos trabalhando forte, independente de qualquer coisa. E semana que vem estaremos ao vivo aí com as nossas revisões, fazendo a coisa acontecer de maneira bacana, estimulante. E vamos fazer aí um resto de ano sensacional. Presencial ou não, sempre de maneira sensacional. Falou, valeu!